Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio Flash Score. Libertadores da área, muita informação e, claro, na palma da sua mão. Então já chega deixando o seu like, comentando, compartilhando, mandando para geral e também baixa o nosso aplicativo que pinta aqui, ó, bem no cantinho. Esse QR Code é para você baixar o aplicativo e ter informação na palma da sua mão, aquela tabela interativa. Sobe e desce, no caso da classificação da Libertadores, quando você entrar na fase de grupos com o seu time, Timão vai avançar? Tem um grande adversário pela frente, nós vamos debater agora, porque eu vou convocar o nosso camisa 10, o nosso Memphis Depay, da Flash Score. Tudo bem, Edu? Olá, Fábio, tudo bem? Tudo bem, sim, um grande abraço a você, a todas, a todos. E o Timão começa aí a sua trajetória, né, na Libertadores de 2025. É um título que, para os clubes brasileiros, cada vez mais vira uma grande cobiça, né? Assim, uma grande forma de agradar a sua torcida. Afinal de contas, a Libertadores hoje virou realmente uma taça que as torcidas pelo Brasil todo, né, desejam demais. O Corinthians, claro, já tem a sua, né? Então, enfim, o Corinthians começa, eu diria, de forma até que tranquila, viu? Porque se a gente for analisar o time da UCV, né, o Universidade Central da Venezuela, né? Universidade Central é porque faz alusão realmente a uma das principais universidades venezuelanas. A gente vai ver que o começo do ano do UCV não está nada bom. A gente tem até uma tela para mostrar, né? O campeonato venezuelano está lá no começo e nos primeiros jogos só uma vitória da UCV na última rodada, ganhou do Estudiantes de Mérida por 2-1. Antes disso, havia perdido para o Deportivo Táchira por 2-1, né? O Deportivo Táchira, que é um time bem mais conhecido, né, do futebol venezuelano, aquele que tem a camisa amarela e preta. Lagoaíra e UCV, a UCV empatou 2-2 jogando fora de casa, e na estreia, né, há 4 rodadas no campeonato venezuelano, a UCV empatou com o Anzoátegui em 1-1. Lembrando que a UCV está lá no meio da tabela do campeonato venezuelano, né? Ela que é um time tradicional, lá dos anos 50, ganhou alguns títulos lá nos anos 50 e depois nunca mais ganhou. Mais de 60 anos de fila tem a UCV aí no futebol venezuelano, mas o ano passado fez uma boa campanha, tanto que conseguiu aí a vaga para Libertadores, né? Em termos de destaques, Fábio, a gente pode chamar atenção, inclusive ele está voltando agora para a Venezuela, o Samuel Sosa, né? Ele que inclusive joga na Venezuela, na seleção. Ele jogou inclusive o ano passado contra o Brasil, naquele empate de 1-1. Ele foi substituído ali na metade do segundo tempo, mas jogou como titular, e ele que está voltando. Ele estava jogando no México, voltou esse ano exatamente aí para a UCV. E tem o Zapata também, que é o artilheiro do time, né? O Zapata, que o ano passado, ele com 16 gols, ele foi um dos artilheiros do campeonato venezuelano. Então, assim, se o Corinthians jogar o que vem jogando, não deverá ter muitas dificuldades, entre outros motivos, porque o segundo jogo é aqui em São Paulo. Mas é claro que futebol, né? Você precisa ratificar isso dentro de campo, né? O Corinthians tem uma vantagem nesse momento, Edu, além de jogar a decisão em casa, mas é o fato de já estar classificado também no Campeonato Paulista, né? Então ele não precisa dividir as atenções, ele pode dosar no Campeonato Paulista e apertar o acelerador nessa estreia de segunda fase da Libertadores. Será que o Ramon vai poupar titulares, por exemplo? A viagem é longa, sempre para a Venezuela, ou vai com força máxima, enfim. Essa é uma questão que sempre fica, mas eu acho que o fato de já estar classificado pode dar ao Corinthians esse conforto, não, Edu? Não, sem dúvida. Assim, até por causa da Libertadores ser tão cobiçada, né, pela torcida do Corinthians, eu não tenho dúvidas que o foco, pelo menos nesses próximos dias, nessa próxima semana, será em relação à Libertadores, porque você lembrou muito bem, o Corinthians já está classificado para o mata, quer dizer, é mata-mata em termos, né? Porque a quartas de final e semifinal é jogo único, é só a final que é ida e volta. Então já está classificado aí para a fase eliminatória, vamos dizer assim, do Campeonato Paulista, que só vai começar no outro final de semana, já no Carnaval. Então, assim,
Como o primeiro jogo é agora essa semana, né, da Libertadores, o segundo jogo é na semana que vem, o Corinthians só tem um jogo pelo Paulista no meio desses dois jogos, agora nesse próximo final de semana, que não vai mudar nada a vida do Timão no Campeonato Paulista. Então, vai poupar no Paulista. Os dois jogos de Libertadores é prioridade máxima da direção técnica do Corinthians. E o Ramon Dias está fazendo um trabalho muito bom, né? Desde o ano passado, comandando o Corinthians, quando ele conseguiu uma retomada, levou o time, inclusive, a chegar a essa condição de jogar a Libertadores. O que esperar do Ramon Dias nessa Libertadores, que ele conhece tão bem, lá atrás, com o River Plate? Não, exato. E, inclusive, a equipe do Corinthians, Fábio, tem um problema para resolver, vamos dizer assim, que é a sua zaga, né? O seu miolo de zaga. Tem que definir ainda quem são os titulares. Inclusive, o próprio Emiliano, né? O filho do Ramon, que é auxiliar dele, né? Até na última coletiva de imprensa também, depois do jogo contra a Portuguesa, que o Corinthians com o time reserva empatou 2-2, ele foi perguntado, né, sobre o miolo da zaga titular do Corinthians. E ele disse, quem está bem e trabalha bem, se dedica e joga bem, vai jogar. A titularidade não tem. O Tchoca, né, que é um garoto novo que está entrando agora no miolo da zaga do Corinthians, nem o André, nem Kaká, nem Félix, nem Bidu, nem Mateuzinho. Ele já colocou até os laterais ali, ou seja, ele está dizendo, gente, quem se der melhor aí, quem treinar melhor e, claro, performar melhor nos jogos, vai ser o titular. O André Ramalho, é verdade, tem sido titular quase todos os jogos quando o Corinthians joga com o seu time principal, né? Se a gente for pegar os clássicos que o Corinthians jogou até aqui no Campeonato Paulista, né, que serve como um balizamento, por exemplo, o Corinthians só tem uma derrota no Campeonato Paulista, que foi para o São Paulo no Morumbi por 3-1, mas o André Ramalho foi titular. Depois, contra o Santos e contra o Palmeiras, o Corinthians empatou, né, jogando com um a menos no Allianz Parque. Contra o Santos, o Corinthians foi bem melhor que o Peixe e saiu com a vitória. Então, o André Ramalho é o titular aí dessa zaga. Agora, os outros jogadores vão precisar realmente ainda ratificar dentro de campo aí a posição de titular. E lembrando, né, que o Corinthians tem mostrado uma deficiência na defesa, tem tomado muitos gols de bola aérea, muitos gols de cruzamento. Então, isso é um sinal de atenção aí para o time do Corinthians, né? Porque Libertadores, claro, contra o time da Venezuela, eu realmente não acredito que o Corinthians terá muitas dificuldades, mas depois que a coisa começa a complicar, né? Qualquer detalhe é importante. E lá na frente, Fábio, contra o Santos, isso ficou muito claro, né? Quem tem Garro, quem tem o Memphis, quem tem Yuri Alberto, realmente o Corinthians ali do meio para frente, tem até o Coronado, né, para entrar ali no lugar de um dos três. Enfim, realmente esse ataque do Corinthians vai dar trabalho esse ano. É impressionante como a fase mudou, né, para o Yuri Alberto. Até o ano passado, criticado, perdia muitos gols, ele trabalhava, sempre foi aquele garoto que trabalhou bastante, aquele jogador que nunca deixou a peteca cair, não baixou a cabeça, mas também quando ele encontrou o caminho das redes, meu amigo, bola tá batendo nele, tá entrando, e eu tô na curiosidade, Edu, pra gente fechar, de Memphis Depay na Libertadores. É uma atração, né, cara? Acho que a gente não vai ter o Neymar, né, na Libertadores, mas vai ter Depay. Não, sem dúvida, né? Realmente vai ser muito curioso, né? Ver o Memphis aí pelos campos, né, da América do Sul. Já começa aí com esse jogo na Venezuela, né? O estádio lá é bom. O estádio do CV, inclusive, é o estádio olímpico lá de Caracas, né? É um estádio que já recebeu Pan-Americano, já recebeu Copa América. Então, tudo indica que nesse primeiro duelo sul-americano do Memphis aí, mas tem jogos da Libertadores, né? Quando chega na fase de grupos e tal, que tem aquelas viagens complicadas, né? Sempre. Então vamos ver como que o Memphis se adequa a tudo isso, né? Lembrando que a América do Sul, né? Tem aqueles voos que às vezes demora muito, porque tem que ir até a capital de um país, depois se deslocar e tal. E ele que está acostumado lá na Europa, né? Jogar Champions League, lá você vai tudo de trem ou de avião, é tudo rapidinho, tudo pertinho, né? Eu já cheguei a falar isso aqui uma vez, que eu já fiz essa conta uma vez. A distância de Portugal a Moscou é mais ou menos a mesma distância que São Paulo-Fortaleza. Ou seja, é só para a gente ter uma noção do que a gente está falando. Né?
Ou seja, se ele já começou a se acostumar com longas distâncias dentro do país, agora ele vai se acostumar dentro da América do Sul, porque vai percorrer um pouquinho. Lembrando que o vencedor desse jogo, da segunda fase, envolvendo Corinthians e Universidade Central, enfrenta o vencedor de El Nacional e Barcelona de Guayaquil. Os dois jogos acontecem nas quartas-feiras, 9h30 da noite, horário de Brasília, e de volta, para não ter nenhum problema. Ninguém levando vantagem, Edu. É um duelo equatoriano, né? Os dois times são do Equador e vão disputar uma vaga aí para ver quem enfrenta Corinthians ou o CV. E essas partidas e todas as informações da Libertadores, a galera vai acompanhar aqui na Flash Score. Edu, forte abraço e até a próxima. Outro abraço forte para você, Fábio. Até mais. Valeu, e valeu a você pela audiência, pelo seu carinho. E não esquece, hein? Sempre que pintar o QR Code na tela, para você baixar o aplicativo, ter a informação na palma da sua mão, porque Copa Libertadores é aqui na Flash Score. Tchau, tchau.